Falando nisso. Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e do Mercadológico, do Senac Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema Fecomércio. O Falando Nisso, do Sesc, está no ar há 6 meses com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. Já o Mercadológico foi lançado essa semana e traz para você assuntos sobre o mundo do trabalho e o mundo dos negócios. E por falar em Mercadológico, a nossa estreia tá demais, viu? Os primeiros episódios são conteúdos inéditos, cheios de muito conhecimento. E esse especial está sendo gravado aqui, direto da entrada da Faculdade Senac, em Goiânia. A gente está aqui em loco cobrindo os eventos Jornada Acadêmica e Missão Digital. São 3 dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design e estética. E nessa cobertura especial, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio os palestrantes, professores e também os alunos para a gente conversar sobre tudo que está acontecendo nesses dias. Eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. Neste bate-papo, eu recebo o palestrante do Missão Digital, o Vitor Prado. Ele que é game designer, doutorando em informática, CEO da 4Games e criador do primeiro torneio intercolegial de games do Brasil, o Mestres do Sofá, é isso mesmo, Vitor? Vitor, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Poxa, muito obrigado pelo convite. Conta um pouquinho da sua trajetória aí pra gente, né? Eu já trouxe alguns títulos, mas queria conhecer como que é a sua trajetória. Eu comecei como acho que qualquer profissional da área, né, de games, né, como um apaixonado por jogos. Então, realmente, assim, a primeira memória mais antiga, né, justamente onde começou minha trajetória, eu tinha 3 anos, meu videogame tinha acabado de quebrar, eu não lembro nem de jogar, mas, de acordo com meus pais, eu já jogava antes disso. Foi ali que começou a minha relação com os jogos, e eu sempre quis trabalhar com games, mesmo, eu só não sabia que área, e hoje eu já atuei em algumas, e assim, eu posso dizer que a paixão, ela realmente nunca vai embora. Essa ideia de que, se começar a trabalhar você não vai gostar, né, como é que esse hobby vai virar uma profissão? Não é bem assim, né, claro, tem hora para tudo, mas é a paixão que sustenta, é a paixão que impulsiona, né, os estudos, precisa estudar muito, de fato, é um mercado que não para de crescer, então você tem que estudar até para saber aonde você vai parar. Então, basicamente, você tem um ponto em comum disso tudo, é a paixão, então, e o outro é o estudo, que é constante. E, Vitor, quais as oportunidades que existem hoje no nosso país? Como que você vê esse mercado hoje aqui no Brasil? O Brasil chegou a ser ainda é um dos maiores mercados, né, de games, eu tô falando assim de consumo, mas mais do que isso, assim, de vivência, né, de cultura. Então, assim, a grande maioria dos jovens do Brasil são gamers, tá? Para não dizer no mundo, esse é o hobby mais comum que tem. Mas essa é uma realidade que, diferente de outros países, como Estados Unidos, né, alguns países na Europa, a China, aqui no Brasil, infelizmente, já tem muito estigma, ainda tem muito preconceito, principalmente com qualquer coisa ligada a jogos que não seja só uma brincadeira, uma diversão descompromissada. Ou seja, aqui no Brasil, apesar de ser um dos maiores mercados, apesar de ter uma presença forte no cenário do esporte eletrônico, apesar do Brasil exportar profissionais de desenvolvimento e outras áreas, as maiores celebridades, às vezes, assim, os streamers, né, essas celebridades digitais, youtubers, vários são brasileiros. E apesar disso tudo, o Brasil ainda, né, infelizmente, né, enxerga essa tecnologia de entretenimento, essa indústria bilionária, como uma coisa boba, né, que não dá futuro. E acho que esse é um dos pontos mais negativos, mais tristes até, né, que impedem o desenvolvimento, porque você não só acaba escoando, né, toda essa força intelectual, né, como você não potencializa essa oportunidade, né, que são esses jovens todos, né, ávidos, loucos assim por games, apaixonados, mas que só precisam de um pontapé, uma oportunidade, né, para vislumbrar ali as oportunidades e poderem correr, né, atrás disso. Esse, inclusive, foi o tema da sua palestra principal da noite, né? Para além da diversão, trabalhando com games. E eu queria entender isso, assim, quais são as aplicações mais comuns que os games podem oferecer para as empresas, beneficiar os negócios?
Porque daí a gente está saindo do campo da diversão, como você bem falou na sua palestra, para ir para o campo dos negócios, né? Esse é um outro ponto curioso, né, dos games. Aí tô falando, assim, dos jogos digitais de entretenimento. Porque jogo mesmo, existe desde sempre, desde o início da civilização. Indícios até de que precedem a civilização. Então, assim, quando você fala de tudo que a indústria dos games trouxe, então todas as tecnologias que foram impulsionadas, todas as profissões, quando você fala isso tudo, inclusive a cultura, né, você tem algo que permeia diversas outras áreas. Ou seja, você hoje, um exemplo bobo, né? A pessoa quer ver um esporte, ela liga a TV para ver um esporte. Provavelmente já está passando a partida do esporte eletrônico. Então, assim, não tem como fugir, jogo. Mas, ao mesmo tempo, é um sinal de que, não dá para ficar, vou ignorar, não existe isso. É como usar isso de uma forma produtiva, como você dá uma finalidade, né, que não seja só ali o entretenimento. E nesse sentido, você tem exemplos de áreas que estão absorvendo e usando jogos. Educação, claro, né, nos pontos, as áreas principais, inclusive das áreas de atuação, assim, da minha área de atuação, área de pesquisa. Mas você tem saúde, né, por exemplo. Saúde já está, durante a pandemia, né, usou tecnologia derivada desse universo para treinar médicos, né, segue usando, né, então, as simulações todas, que não só para saúde, mas de maquinário pesado, mas segurança, pilotar, né, isso tudo foi desenvolvido a partir dos games. Você tem jogos aí, assim, dinâmicas empresariais, né, claro, não só treinamento, mas até de inteligência social. Como é que se estimula isso? Que é outro grande ponto hoje. Você tem toda uma especialização de diversas outras áreas, mas às vezes, assim, claro que todo mundo sabe disso, mas é uma coisa que a gente percebe cada vez mais, que você pode ser o cara mais especializado do mundo, mas em uma determinada área, mas se você não souber interagir com outra, você também não vai conseguir ficar em um emprego, né? Você não vai conseguir se desenvolver e não tem nem oportunidade, né, de você poder se expressar. E esse é um outro ponto que os jogos ajudam bastante. Colaboração, comunicação. E todas essas competências, né, socioemocionais. Hoje a gente já está percebendo isso através de pesquisas, inclusive, que é uma coisa que quando começou, não tinha. Então, no começo, aquele preconceito todo, né? Jogo emburrece, não tem futuro, leva ninguém a lugar nenhum. Isso tudo sendo desmistificado na prática, por esse mercado que não para de crescer, as profissões que surgem a partir disso, mas também com pesquisas. A gente já tem comprovado, pelo menos não só comprovado, mas sendo estudado uma série de benefícios desse hobby, mas também dos possíveis usos, né? Assim, essas finalidades. Então, assim, em termos de possibilidades, eu acho que isso não falta, sabe? Assim, são realmente as possibilidades são inúmeras, são infinitas. Eu sou parcial, claro, mas assim, começa com essa mudança de percepção, né? Jogo pode ser uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta de diversos estímulos, mas tem que querer enxergar, né, dessa maneira. Tem que abrir a mente, né? Abrir a mente, Bacana. E quais as tendências dessa área? O que você, na sua atuação, você acredita que está aí tudo muito próximo de acontecer, ou até o que você espera que aconteça também? Essa é uma área, assim, é difícil de se prever, né? Porque se tem uma coisa que aconteceu com a indústria de games, assim, a área como toda, né? Foi esse avanço, acho que não tem maneira melhor de colocar, né? Monstruoso, sabe? Desde o início, ali na década de 70, quando começou, assim, pelo menos em termos de entretenimento, jogos digitais de entretenimento, jogos eletrônicos, né? Quando isso começou na década de 70, que o pessoal, logo de cara, já teve uma aderência, né? Como entretenimento nas casas, né? Aí a década de 80 começou a explodir. Mas ali, logo de cara, você já tem uma série de recordes, uma série de números, né, sendo quebrados. Não parou de crescer. E uma coisa que eu gosto de dizer é que, assim, essa área games acaba sendo arautos, né? Assim, essa indústria acaba sendo arauto de novas tecnologias, novas tendências. Então, você vê uma série de... É como se anunciasse um novo desenvolvimento. E é só você ver as tecnologias que foram derivadas ou impulsionadas, né? Inclusive as profissões correlatas. Exemplo, realidade virtual. Claro, qualquer tecnologia, você talvez comece ali a discussão no campo da ficção científica, mas ela realmente, né, se não surge na indústria militar, provavelmente surgiu com a indústria de games, ou foi impulsionada. Os estudos também. A própria inteligência artificial é uma que
como campo de área de estudo começou, né, ou realmente avançou muito com games, e agora, né, com o ChatGPT, esses exemplos de IA, né, super, né, acessível, eu acho que, são outras mudanças. Então, fazer uma previsão é difícil, mas com certeza vai ter jogo envolvido, isso é certo. Pensar em tecnologia sem jogo é praticamente impossível. É isso aí. E para quem está nos ouvindo, que tem vontade de trabalhar com esse universo, que gosta de games, você já adiantou um pouquinho dessa pergunta que eu vou te fazer, que é quais habilidades o profissional precisa ter para levar o game para além da diversão? E a primeira coisa que você já me disse lá atrás que é gostar de games, mas quais outras habilidades? Eu acho que aí, assim, levando em consideração 3 fatores, né? Primeiro, a acessibilidade das ferramentas, que são cada vez mais acessíveis, né? Essa tendência à tecnologia que pode não ter muita, assim, não tem total uma relação direta com games, né? Apesar de ser impulsionada, né? Que essa coisa da tecnologia está cada vez mais voltada para transformar o usuário em técnico. Sim. Então você vê isso em diversos lugares, edição de fotos, né? Vídeos, criação de... né? No campo de design, assim como um todo, né? Você tem isso, mas em outras, até programação com IA agora, que você já praticamente programa dando comandos para inteligência artificial, né? Só que ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a pessoa não tem que se especializar. Isso quer dizer que quem não trabalha com isso tem uma chance agora maior de poder ingressar, é mais acessível, mas quem trabalha você tem um trabalho de potencialização, ou seja, pode ir mais longe, né? É a questão de aprender mesmo. Mas em termos de competências, e aí, se levar em consideração essa acessibilidade das ferramentas e essa tendência, não é para achar que então se essa tendência, eu só preciso ir lá descobrir uma ferramenta que faça o que eu quero. Não é bem assim. E aí vem, acho que o segundo ponto, que é fundamental, é entender que, justamente porque tem muita tecnologia, é necessário discutir as implicações dessa tecnologia. Então, eu estou falando de alfabetização midiática, por exemplo. Hoje, a gente vê isso também, as consequências disso. Fake news, né? Todas essas bolhas das redes, né? Todos os problemas disso, inclusive os problemas de você, assim, questões de segurança. Você baixa uma coisa, se você não sabe se está explorando, às vezes você acha que aquela ferramenta é única. E não é, assim, ponto bobo, né? Só tem essa ferramenta. Às vezes você paga caro por isso. Uma empresa às vezes paga caro porque não sabe que tem outras, né? Tem dezenas como aquela. Mas às vezes, como usuário, você às vezes se vê impedido porque uma que você separou é complicada. E aí, né, respondendo agora, tentando ser o objetivo que eu falo muito, em termos de competências, é uma questão de aptidão digital. Que são competências gerais que regem o uso de tecnologias, né? Isso é aptidão digital, né? Essas competências gerais regem o uso de tecnologias, seja pensamento crítico, né? Você tá... letramento digital, né? Claro, mas assim, você tá apto a entender o que você tá vendo, combinado com o quê? Somado com essa vontade de desbravar esse universo. Porque esse é um universo que você precisa estar motivado, não só apto, ter a capacidade de entender, mas está motivado a buscar soluções. E são esses 2 fatores. Isso é mais importante que qualquer domínio tecnológico específico. É isso, é você saber o que você está consumindo. E aí só um parênteses, assim, isso é uma discussão importante, que é o que a gente acaba vendo hoje. Quando a gente usa muita ferramenta, quando você tem esse consumo desenfreado, sem um consumo consciente, sabendo o que você está usando, o que você está consumindo, você acaba virando refém da tecnologia. É o famoso sonambulismo tecnológico. É quando você só consome e só se deixa levar a próxima tendência, e você nunca de fato explora todo o potencial dessas ferramentas, né? Então, realmente, em termos de competências gerais, acho que é isso, aptidão digital. Bacana. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Meu Deus. Tenho certeza de que quem participou, né? Você acabou de sair da nossa palestra principal. Quem participou da palestra aprendeu muito, né? Teve mais uma oportunidade de ouvir muito mais sobre esse universo. Então, muito obrigada pela sua participação. Se alguém quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre esse universo, sobre os trabalhos que você desenvolve, onde que te encontra? Pode me encontrar nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, né? Victor H. do Prado. Ou o próprio site também da 4Games, né? Então, 4games.biz. Também costumo colocar alguns cases, alguns exemplos de trabalhos, né? Porque são realmente, às vezes, é difícil visualizar, né? Assim, aplicações diferentes dos jogos, poder esse uso, né? Além da diversão, né? Claro. E lá a pessoa vai encontrar tudo isso. Vai encontrar tudo isso. E, claro... várias inspirações. Várias inspirações. E perguntar o que quiser também, tá? Tô sempre à disposição para falar de jogo comigo mesmo. Eu falo muito. Muito obrigada, viu, Vitor? Obrigado.
Você acompanhou mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e Mercadológico, do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no nosso próximo episódio especial. Até lá! Falando nisso.